Marcos, por favor. Muito obrigada, Antônio. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, que é um tema que tem sido debatido a nível internacional e a nível nacional. E, primeiramente, cumprimentar, em nome da campanha Nacional pelo Direito à Educação, a quem represento aqui na coordenação geral, a Marlova, a Rebeca, Camila, e todos os outros debatedores que estão aqui dividindo a mesa comigo. É um momento importantíssimo desse debate. Eu queria reiterar, né, que a gente tem discutido esse relatório no âmbito do Consórcio Global sobre Privatização da Educação e Direitos Humanos, que é um grupo internacional da sociedade civil que tem monitorado a situação da privatização no mundo, e também, né, claro, na consulta coletiva de ONGs junto à Unesco, que eu passei a fazer parte da coordenação no ano passado, e por acaso é um dos temas do meu doutorado, né? Eu tenho estudado a questão dos atores da educação, sejam estatais e não estatais, no doutorado no mundo. Então, é uma honra poder estar aqui também trazendo um pouco dessa reflexão. Eu queria primeiro dizer que, como pressuposto, né, isso está no relatório, isso está aqui na atuação da sociedade civil e da campanha brasileira, né, campanha nacional pelo direito à educação, da campanha latino-americana, da rede lusófona, da campanha global pela educação, que são redes representativas da sociedade civil no Brasil, regionalmente no mundo, de que os estados são responsáveis, né, por garantir o direito à educação para todos, com equidade, com financiamento adequado, qualidade social, acesso e permanência. Isso está previsto também, como a Camila já mencionou, nas falas, na opinião pública, né, da sociedade civil no mundo inteiro, da comunidade educacional. E, em segundo lugar, que os estados precisam seguir os princípios da disponibilidade, da acessibilidade, da aceitabilidade, da adaptabilidade, que é o esquema de 4As, né, em inglês, publicado em primeira mão pela Catarina Tomaszewski, que é a primeira relatora da ONU para o Direito à Educação. Né? Então, acho que essa é a base que tem que ser da discussão desse relatório, e está muito bem colocada, né, porque é uma das agendas centrais da Unesco, tanto globalmente quanto aqui no Brasil. Acho que 3 pontos a serem destacados do relatório é que ele reafirma justamente que fortalecer os sistemas públicos tem que ser uma prioridade, e existe um apoio global para isso, né? Ele também mostra como escolas privadas não são uma panaceia e também não são a grande solução para resolver a crise que a gente enfrenta tanto no Brasil quanto globalmente, especialmente pós-pandemia de Covid-19, e que ela pode, né, trazer impactos negativos para a equidade e para a qualidade na educação. E o terceiro ponto que eu queria destacar do relatório é que a atuação desse setor privado requer a regulamentação para garantir equidade e proteger especialmente as populações em maior situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que são aquelas que ficam muitas vezes à mercê de uma atuação não pactuada com o direito à educação. Né? Nesse sentido, em termos de comentários, eu queria trazer, ainda a nível global e geral do relatório, que a gente integrou o grupo de experts e também da sociedade civil que elaborou os princípios de Abidjan sobre o envolvimento do setor privado na educação, que são princípios que foram lançados em 2019 globalmente e que já foram referendados e reconhecidos por diversos organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, Comitê Europeu de Direitos Sociais, a Comissão Africana de Direitos Humanos, o Fórum da Paz de Paris, a alta comissária da ONU para os direitos humanos globalmente, a relatora especial do direito à educação, Bolly Berry, e também a parceria global pela educação. E no dia 20 de abril, às 11 horas, horário do Brasil, a gente deve lançar os princípios de Abidjan na versão em espanhol e em português, que a gente colaborou com a tradução. Então, também fica o convite, né? Os princípios de Abidjan são uma síntese de marcos legais globais
sobre o direito à educação, né? E ele coloca uma série de diretrizes e princípios para a atuação do setor privado na área, de forma que ele garanta o direito à educação na sua plenitude, e ele tem uma relação direta com esse relatório que a gente está discutindo aqui. Em relação ao Brasil, tem uma série de comentários, né? Ele é citado inúmeras vezes no relatório. E aí, antes de trazer essa lista, eu queria primeiro destacar que é importante a gente discriminar o que é atores não estatais, né? É um grupo muito grande, e a academia, a sociedade civil, a imprensa, enfim, os diversos setores sempre tentam conceituar e qualificar o que é ator não estatal, né? A gente tem empresas, né, com fins lucrativos, a gente tem a sociedade civil organizada de movimentos sociais, sindicatos, a gente tem institutos e fundações empresariais na educação que têm atuações diversas, interesses diversos e representam formas de fazer lobby de forma diferente, né? E tem até outras palavras para esse lobby, advocacy, enfim, é um campo extenso de discussão da ciência política e que precisa ser qualificado nesse debate também, para não colocar todos esses atores no mesmo saco, né? E a gente discutir sem a profundidade devida. E eu acho que o relatório traz diversas dessas colocações ao longo da sua redação. Né? Então, uma questão que aparece muito fortemente é que o Brasil está entre o topo da filantropia, né, no mundo, em termos de financiamento da educação, são, por exemplo, no ensino superior, 3,3 bilhões de dólares de lucro das 10 maiores empresas de ensino superior no Brasil, né, o que é um dado estarrecedor, né, e o Brasil também está no topo das desigualdades educacionais, como mostram vários dados nesses relatórios, não só nesse, como em outros globais sobre educação. Né? Talvez não seja por acaso que os dois dados estão juntos, né? A gente está no topo da filantropia e também no topo das desigualdades educacionais. A concentração de mercado na educação no Brasil também é um tópico que acende um alerta, né? E que é uma das preocupações trazidas pelo relatório. Também o caso da ameaça das regulamentações do debate sobre educação domiciliar e do próprio Escola Sem Partido, que traz para um lugar de privatização diferente, né, a educação como um espaço a ser colocado só num espaço privado, familiar, e não só essa questão da privatização em termos econômicos, né, em termos empresariais. Então, essa questão também é uma preocupação importante do relatório que a gente quer destacar aqui. A questão também da tendência de padronização e de digitalização privada da educação, movida por diversos setores e citado no relatório no Brasil, como o caso da Somos Educação, né, que é da Croton Anhanguera. Então, também é uma grande preocupação, que é um ponto de debate importantíssimo. A queda na qualidade da alimentação... Tá, Andressa, por favor. Tá bom. A queda na qualidade da alimentação escolar, né, que já foi citada também pelo Manos, que estava aqui, né, a nível global, isso também é um ponto que foi colocado. A própria tentativa, né, de fazer impact bond, né, o CIS no estado de São Paulo, que foi debatida muito na sociedade graças ao trabalho da Rede Escola Pública e Universidade, não foi implementada por problemas de qualidade, né, por enfrentamentos ao direito à educação. Achei também interessante o traço que o relatório coloca sobre essa linha tênue entre a pressão de atores privados, especialmente ligados ao setor privado com fins lucrativos, e por suas agendas em relação à facilitação de diálogo com as políticas públicas, então uma linha tênue que existe entre isso, e o caso da formulação da Base Nacional Comum Curricular, que é um caso muito polêmico no Brasil, né, que foi promovido pelo Movimento pela Base, com liderança da Fundação Lehman, é um caso também citado no relatório, né, vale a pena ler o doutorado da professora doutora Marina Avelar, da UFMG, sobre o assunto, né, também. A gente também tem casos sobre não discriminação em relação a pessoas com deficiência, né, que é citado como opcional por certos atores privados em um dos casos no Brasil, em 2015. Então, essa agenda do setor privado
na educação excludente, né, e não inclusiva, que também acaba acendendo alertas no Brasil, e a preocupação com a privatização elevada na educação infantil, que é um artigo que também eu tenho discutido na revista da Fineduca, né, no próprio Fundeb, isso, no novo Fundeb isso apareceu muito fortemente, e houve uma batalha muito grande, não só no executivo, quanto no legislativo em relação a isso, a preocupação com o aumento de bolsas no ensino superior e não o aprofundamento, né, do investimento na educação pública de ensino superior, né? Eu queria também destacar e agradecer, já estou terminando, Antônio, já queria agradecer e destacar os exemplos também positivos, né, do trabalho da sociedade civil na melhoria das políticas públicas, como, por exemplo, o exemplo da Rede Nacional pela Primeira Infância, que atuou no plano pela primeira infância, né, que foi um plano muito importante para a gente dar um passo nesse sentido, e, claro, o trabalho da sociedade civil como um todo na vitória pelo Fundeb, e que a gente participou enquanto campanha nacional pelo direito à educação. Para concluir, eu queria dizer que existe uma preocupação em relação ao processo de privatização da educação que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, né? Existem diversos pesquisadores que têm colocado essa questão, e em um artigo que eu escrevi para a revista da NORAG, a gente analisa um processo de privatização, especialmente nos últimos anos, de 2015 para cá, em que a gente coloca que o modelo de privatização da educação no Brasil, ele tem passado de um modelo que é incremental, ou seja, com terceirizações e bolsas e esses processos, para um modelo que é estrutural. E aí, como a Camila citou, até que ponto uma política pública que é escrita por lobistas, né, da educação, ela é uma boa política pública, né? E a gente tem visto no Brasil uma série de reformas de Estado, não só na educação, mas também na educação, que tem demonstrado uma agenda de política pública que tem sido muito mais estrutural em termos de privatização do que incremental, especialmente nos últimos anos, e isso está ligado diretamente aos processos de cortes de financiamento público na educação pública, então é um ponto que precisa atentar, né? Então, como a gente regula esse setor privado para que a educação que é movida por eles possa ser de qualidade, e como a gente não enfraquece, pelo contrário, fortalece o setor público na área da educação. Então, eram essas as colocações, eu passei um minutinho,